Paz do Senhor, hoje o papo é com a equipe técnica. Pensa num papo com os homens difíceis, é esse aqui, ó, só os moços da técnica. E eu vou falar um pouco com eles, vou conversar um pouquinho com eles sobre essa experiência que nós estamos vivendo por agora. Painho, Jax, primeira vez do Omega Music oficialmente no estúdio gravando. Nós estamos aqui agora e tá ali, ó, o pessoal, a banda tá toda lá gravando. Ficamos ontem até meia-noite. Eu queria ouvir de vocês como é que foi a experiência de vir com os meninos vindo para esse encontro. Nem todos participaram de todas as promessas, mas se não participaram, né? Vejo o Marquinho ali, as promessas existiam, o Marquinho nem existia. e tá ali o Marquinho, e as mudanças que Deus faz. Como é que o pessoal hora, tá, né? Tem umas mudanças assim que acontecem de última hora, assim, Deus, não é isso, é aquilo, e tá lá e tá acontecendo. E foi interessante, né? Porque a gente conversou, a gente fez essa reunião sobre esse novo tempo do que o Omega Music vai começar a viver. Falamos isso lá em São Paulo, depois conversamos recente, e a gente tudo organizadinho ali, tudo. E aquele monte de meninas, assim, modo de falar, né? Todos os jovens ali na tela. E aí eu pensei assim, meu Deus, é essa turma mesmo, não é? É tanta gente que tem lá para fazer parte disso, tanta gente boa, tanta gente... É isso, não. Tem um tempo de cada um, tem um tempo de cada coisa. E aí eu falei, a vida inteira foi assim, quem escolheu foi Deus, e vai ser assim de novo. E aí saímos com planejamento, chegamos aqui na sexta-feira, é outro, entendeu? O interessante é que a gente vê que a promessa ela foi dada, mas chegou o tempo, porque não é só ter a promessa, chegou o tempo da gente se mover até essa promessa. Com Abraão foi assim, ele teve a promessa, mas ele teve que se mover para poder alcançar essa promessa. Então, mesmo que seja a geração nova, a gente está tendo a oportunidade de ver, de acompanhar essa geração nova, receber parte dessa promessa que foi feita lá atrás. Eu tive a oportunidade de ver essa promessa na íntegra, ela partir de um primeiro momento da boca de Deus, e hoje eu vendo a geração que, igual você falou do Marquinho, que nem existia e está fazendo parte dessa promessa. Então, assim, é interessante demais e é até gratificante para a gente que já tem essa experiência de andada, de estrada, ver essa geração nova que está chegando, participar de um projeto lindo que não partiu do nosso coração, partiu do coração de Deus. Então, assim, é fantástico a gente ver como ele é fiel naquilo que ele fala e cumpre as promessas que ele faz. O interessante disso tudo é ver a diferença de geração, os meninos que estão envolvidos, e a gente que está um pouquinho mais experiente, mais velhinho, vamos assim, você olha assim, eu cheguei, a promessa já existia, tinha pelo menos 30 anos. E aí a gente escutava aquele mover de Deus falando pro pastor. E aí, quando você olha assim, será que é agora? Será que não é? Mas quando a gente começou a mover, a gente começou a ver acontecer. Então, é na linha do que você falou. Deus fala a Abraão, Deus faz promessa, fala para Moisés, faz a promessa, fala com Josué, estabelece a promessa, mas o tempo inteiro tem a contrapartida que é a gente mover em direção a ela. E aí quando a gente move em direção a ela, e assim, não foram grandes movimentos, né? A gente não, meu Deus, agora a gente saiu de uma conversa, começou a ordenar aquilo lá no Insight, e assim... que a gente não conseguia enxergar. Eu lembro que os meninos sentaram na mesa, sentaram lá com o Bahia, olhar, gente, vamos começar a organizar isso aqui, ó, vamos, quem que é aqui? E não tem jeito, a coisa só vai acontecer quando a gente começa a se mover, não tem jeito, a gente sabe da promessa, tá ali, Deus falou, e a gente, isso que você falou, a gente fica pensando, cara, quando é que vai ser?
mas vai ser quando a gente se mover. É isso aí. E aí, quando a gente começar a fazer... Falta essa etapa. A gente aí, mover, aí, talvez. assim, aí quando a gente começar a se mover, que a gente vai ver que, ó, vai ter que recalcular essa rota aqui. É isso aí. Não era aqui, a gente foi aqui e deu ruim. Volta um pouco, é aqui. Então, assim, nessa promessa de quando ela foi feita, certamente, imagino que se a gente tivesse se movimentado, seria a gente que estaria executando ali, de frente. Mesmo assim, não foi bem dessa forma, recalculamos a rota, tem o Marquinho que chegou agora, Aí. e a gente tá no bastidor. É isso aí. E a coisa tá acontecendo. E como é que... Vocês que vieram junto lá, assim, eu imagino... O Marquinhos deve ter 20 anos. Eu não sei que idade que ele tem. Mais ou menos isso. Entendeu? Mais ou menos E isso, assim, imagina assim, né? A conversa no papo com eles, não só com ele, mas com os demais, né? O que vocês sentiram? Eles estavam pressionados, agitados, preocupados, desesperados, empolgados? Na realidade, o que acontece? Eles estão muito empolgados. A gente tem conversado muito isso, né? Sim. Em relação a gente ter esse movimento, se mover para aquilo que Deus quer, mas ao mesmo tempo a gente não perder algumas características que fizeram a gente justamente chegar nesse ponto. A gente tem que ter essa responsabilidade de realmente tocar a próxima geração com aquilo que Deus tinha e fez na nossa geração. Nós vimos promessas que foram cumpridas, tem promessa para frente para ser cumprida, e a gente precisa direcionar eles para que esse foco aí não seja perdido. Aí a gente fica a todo tempo... Essa é a nossa função, a né? nossa função, justamente. Talvez a nossa grande função. E a gente orientá-los agora. É justamente o que acontecia com Estamos nos bastidores agora. É justamente. Aí, inclusive, a gente recebeu uma palavra em relação a isso, em relação a estar em bastidores. E quão importante isso é. Que, na realidade, esse é o suporte para quem está vindo. Às vezes, eles vão ter o vigor que se precisa fazer, mas não vão ter a maturidade que precisa. Aí a gente já atingiu isso. Então, a gente vai ter que dar esse suporte para eles justamente nessa questão de maturidade. Porque aí é o que o Joel fala, não tem jeito. Os jovens e os adolescentes é que tenham o vigor de correr, de fazer. Mas nós vamos estar junto com eles. Orientando, percebendo, né, fazendo com que eles sintam sempre que e transferindo para eles isso, né? Porque o que a gente está fazendo hoje, nós recebemos da nossa liderança, né? E recebemos todos os dias. Eu falava ontem, né? Me impacta toda vez que eu encontro para mergulhar um pouco nessas histórias de tudo que Deus fez e prometeu com nossos pastores. E a gente recebe disso, e de receber disso a gente transfere e os meninos recebem. Gravei agora há pouco com os meus meninos sobre grupo de avanço, expansão, evangelismo, que eu recebi há 20 anos, há 15 anos atrás do pastor, transferi para eles nas missões e agora eles estão transferindo. Então, assim, sem sombra de dúvida, eles são a geração que vão fazer isso, fazer uma escala do tempo que está determinado, né? Mas o que você sentiu deles na viagem? Eu estou curioso com isso, eu não vim junto. Eu cheguei aqui ontem, estava todo mundo um pouco de cada assustado. Rodando lá seus 200 e poucos quilômetros e, assim, é uma conversa até madura, uma conversa muito técnica, né? De coisas que já tá acontecendo, das que virão, vem aqueles puxãozinhos de orelha, vem aqueles ajustes, cara, não pisa aqui não, que aqui dá ruim, vai tomar choque. Então a gente vem muito nesse sentido de estar apoiando tecnicamente. A gente tem um monte de pastores, né, que já cuida dessa parte espiritual junto a eles, e direciona, ó, cara, por aqui, cuidado com as letras, o que é que a gente vai estar fazendo, porque o foco é Cristo o tempo todo. E como a gente já tem os pastores que já faz isso, graças a Deus, a gente fica muito na parte técnica, né, do que fazer, de como fazer, por onde ir, do que usar. Ó, cara, já leva isso aqui pronto, você precisa estar com isso aqui pronto, isso aqui já tem que estar na tua mente, isso aqui. Você só chega lá e aperta o play, executa com sucesso. E é isso aí. Então a gente fica aí no bastidor, nessa parte técnica, mas orientando a moçada. A gente gravou um pod, deve subir qualquer dia desse aí. A gente gravou um pod sobre essas 3 camadas, né? Que a igreja vive hoje, né? Uma camada que é a camada da tecnologia, que está aí.
Tem que fechar os olhos para isso. Isso. Hoje, né? Não tem. Uma segunda camada, que é o ambiente físico, a instalação que você está, onde você está, a estrutura do templo que recebe as pessoas, e a camada espiritual. E que não independe de ordem, o tempo inteiro, se não houver essa integração, em cada tempo, as coisas não vão acontecer. Se a gente pegar lá no tempo do ministério de Jesus, existia o mundo espiritual, existia a necessidade física, tanto que tem que multiplicar, tem que dar de comer, é o mundo físico, né? As pessoas têm que chegar, e a camada da tecnologia. Se a gente pensar assim, não tinha tecnologia, tinha sim. Ele escolhia a montanha contra o lago, Era o a tecnologia vento da época, né? o Ali, vento mas tinha. você tá entendendo? Então assim, a gente entender que o tempo inteiro tinha um bastidor. Tinha quem organizava, ia lá, reservava o lugar, provavelmente, talvez até pagava um aluguel. Aí tinha o que organizava ali, não, esse povo vai sentar desse jeito, vamos criar um conforto aqui, não vamos falar 4 horas para esse povo aqui. E existia toda a imersão para a palavra. Então, assim, às vezes a gente acha assim, não, era 2000 anos atrás. Não, utopia nossa, tinha sim, tinha todo um planejamento. E a gente vive isso, né? A gente está aqui planejando, tem os que planejam, né? O Ministério dos 12 tem a parte toda técnica, tem os pastores, né? O grande foco da nossa orientação geral da liderança, os meninos que tocam, os meninos que cantam, e a gente olha assim para esse novo tempo e fala assim, gente, eu falava ontem com os meninos assim, eu ouvi tudo isso e assim, eu nem imaginava que eu ia estar no meio disso tudo. O Jackson já sabia que ia estar no meio, porque a promessa foi na casa dele. Entendeu? E aí aparece o Bahia, nós nos conhecemos na missão, lógico, numa imersão, e aí Deus conecta esse monte de gente agora para viver esse novo tempo. E aí, o que vocês pensam aí de desafio? Qual é o grande desafio nosso, talvez, geral, como ministério, ou ministério agora Omega Music? Qual que é o grande desafio? O maior desafio que eu vejo hoje seria na capacidade da igreja em ela se tornar moderna sem se tornar mundana, sem ser mundana. Isso para mim hoje é o maior desafio da igreja. Por quê? A gente tem que ter esse cuidado de usar tudo aquilo que é de moderno, de melhor, em favor do reino. Só que muita gente tem se perdido no meio da fumaça, da luz, e aí é que eu fico meio preocupado, porque eu tenho visto, eu acompanho muita gente, e aí eu vou vendo esse caminhar da igreja e eu fico meio preocupado. Quando Deus ele deu algumas palavras para nós que, por exemplo, específicas, no nosso caso da nossa igreja, de não se remover marcos antigos, é Deus te lembrando sempre que tem algumas coisas, como ele é imutável, você não vai poder mudar. Muita coisa você vai poder fazer. Não é que você não vá se modernizar, a igreja precisa disso, isso aí. Mas ela vai ter que ter todo esse cuidado, essa essência não se perde. Então, assim, eu acho que hoje é o maior desafio, não só para a nossa igreja, mas para o reino de Cristo em geral que está hoje aí. Os pastores têm essa responsabilidade, porque hoje, como a informação é muito rápida, acontece muito rápido, você tem que estar preparado para absorver isso tudo sem perder o foco que é Cristo. Aí é o nosso maior desafio. E a gente não tem como fugir dessa tecnologia, até porque a forma de alcançar mudou. Isso aí. E se Jesus estivesse aqui, ele ia estar usando. Na minha adolescência, a gente juntava os irmãos ali numa filinha indiana, igual formiguinha, carregando caixinha de som nas costas, para fazer um culto na casa de algum dos irmãos. A gente nem falava que era evangelismo, a gente não falava que era missão, a gente falava, vamos fazer um culto na casa do irmão. O irmão tava aquela quinquilharia de caixa, aquilo ali fazia sentido e alcançava. Hoje a coisa mudou. São estratégias algumas décadas depois mudou. Tempos diferentes. Essa visão adaptativa que nós temos que ter, saber a tecnologia, não perder, né? O tema está muito claro lá no insight, né? A new time, the same prophet, né? Sim. Um tempo novo.
porque nós estamos enxergando tudo isso agora, neste tempo, mas a profecia é a mesma. Então, o propósito dela é o mesmo. Então, o propósito do encontro, eu também me lembro dos cultos na praça, dos cultos na casa dos irmãos, e a gente falava assim, isso é um culto. Hoje a gente já entende que isso é um evangelismo. Né? E o alvo ainda continua sendo o céu. Exatamente, entendeu? Mas, e agora essa expansão, né? Então, assim, assim, é indiscutível, a tecnologia nós vamos ter que utilizar. E a nossa igreja está muito na frente, a gente percebe isso, vocês sabem, vocês que estão na técnica lá, a gente sabe o que a gente tem. Mas a gente aí chega aqui, encontra um pensamento novo do Israel ali, os meninos percebendo coisas novas, e a gente pensa assim, cara, tudo isso aí só faz sentido se for para a gente fazer e expandir o reino, alcançar. E Bahia sempre esteve muito imerso nisso, né? Nessa visão das coisas, da tecnologia, de fazer e fazer os meninos adaptarem a isso, né? Sim, tecnologia, mas, gente, não é só isso. Que é um desafio isso, também grande fazer eles adaptar isso aí, a esse novo. Como é que se percebe isso? É tudo tão novo, tudo toda hora, e fazer eles chegarem e entenderem que tem tudo isso, mas a hora que vai fazer o blend do violão lá, entendeu? O que vai fazer mesmo fluir, a onda que vai propagar é a unção, a qualidade técnica para que as pessoas percebam e que vocês orientam muito bem. Isso. Junto com a unção que não pode faltar, que é algo que realmente vai fazer a diferença. O músico, ele precisa entender que esses dois mundos dele precisam estar fundidos. Unção e técnica. Davi, ele era conhecido não só pela técnica, ele tinha unção, mas a técnica dele fez ele ser lembrado lá no palácio, lá no rei. Isso aí. Olha, tem um menino, filho de Jessé, que toca bem. E depois foi falar da outra característica dele, e Deus é com ele. Isso aí foi todo desafinado. Não tinha sido conhecido. Não tem jeito. Tem um gosto que toca muito mal lá. Chama ele não. Então, assim, a gente precisa conciliar isso e assim, a igreja, ela tem vivido um período, e o que eu acho lindo de Deus é o quê? Olha só, se Paulo tivesse hoje, ele não tinha a tecnologia que a gente teve, o cara pregou muito, alcançou muita gente, ele chegou ao ponto de ele querer ir à Espanha. De tão... Atravessou o continente. Então, assim, olha só, então... Imagina hoje o poder a estratégia que Deus daria um cara desse, que hoje nós temos a nosso favor o celular, que com um clique se atinge milhões de pessoas. Você imagina o que um cara desse ia fazer se ele tivesse aqui numa situação dessa nossa? O tipo de estratégia que ele ia usar, então a gente precisa conciliar isso. Hoje está muito mais favorável para a gente. E certamente também, já que isso foi uma promessa para alguém lá atrás que estão colhendo e desfrutando dela agora. Hoje. Isso, justamente. Mas aí, voltando aqui, né, falando sobre Paulo e a estratégia que Deus deu a ele, tudo isso, e que a gente está entendendo que Deus vem dando para a gente aí, e para fazer tanto quanto, e até mais. Mas ele foi um cara com conhecimento de coisas profundas e tecnológicas, né? Era um cara da ciência de Deus e da ciência dos homens ali, do que acontecia naquele mundo ali. E isso é um desafio, né? Assim, quando você fala assim, de fato, nunca tinha parado para pensar nesse detalhe, com esse ponto de vista musical. Se Davi tocasse mal, será mesmo, né? Então, assim, ele dedicou para aquilo ali horas agora, e horas, né? Digamos assim, não era o business dele tocar, não. O negócio dele era cuidar de ovelha. E aí, quando ele começa a fazer aquilo com excelência, porque talvez enquanto ele não fez com tanta excelência... Ele não se tornou conhecido. Isso, aí não dava pro rei falar assim, aqui, vamos chamar esse moço ali meio desafinado, entendeu? Até porque também tudo tem uma fase inicial, né? Mas eu não posso ficar... estagnado ali, não, tem que buscar melhorar. Isso aí, eu acho que é esse ponto, né? Olha, eu tô cantando, tô tocando, e eu tenho unção, mas eu preciso trazer uma excelência nisso tudo para que a gente potencialize também isso tudo, Sim. né? Se a gente entrega com excelência, já pensou? A gente entregou com excelência, Jeová foi lá e colocou o óleo, aí aquilo, né?
eu acho que é isso que esses meninos, né, estão percebendo agora, né? Eu lembro do dia que eu falei assim com eles, no Bahia até Rio, falei assim, gente, bora aí, me manda 10 canções aí que vocês fizeram. E aí, todo mundo que, não, tem 20, 30. Aí todo mundo começou a pensar assim, não, quais são as melhores mesmo? Qual que é aquela que eu tava debaixo do azeite a hora que eu escrevi mesmo, entendeu? E você sabe que sabe, eu percebi aquilo aquele dia assim, falei assim, gente, vai ser... Não vamos ter que garimpar muito não, entendeu? E eu tava vendo aí esses dias um produtor gospel falando, a pessoa, não vou nem citar não, mas pessoa que a gente quer inclusive nos orientando, e ele falou assim, sabe, às vezes você precisa ter uma quantidade para a hora que você sentar e começar a colocar aquilo, Deus vai falar assim, é essa para esse tempo, entendeu? Porque se você vem só com uma, entendeu? Pode ser que é só aquela também, mas é a mesma coisa da palavra. À medida que você vai conhecendo com amplitude a palavra, aí você está num momento X, numa mesa X, aí Deus fala assim, hoje é sobre isso, entendeu? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso, disso que para quem está na mesa com você, isso, para quem está na mesa com você, dessa palavra que eu vou falar. Então, talvez a hora que sentar, os meninos vão falar assim, gente, e eu lembro que uma dessas agora, o Wesley escreveu agora, ele compôs agora, numa viagem agora, que era a viagem que o pessoal estava nessa imersão. Então, como a gente abre para fazer, aí Deus vai colocando e vai tendo, mas mesmo assim a gente vai precisar sempre assim, gente, qual é aquela desse tempo agora? Então vamos fazer excelência nela. E aí vendo o Marquinho ali, gente, foi mais de 4 horas gravando. Aí você fala assim, nós estamos trabalhando, nós estamos dedicando, entendeu? Nós estamos dedicando, entendeu? A turminha sai daqui mais de meia-noite, né? E aí veio o Bahia e fala assim, cara, os meninos estão dedicados, entendeu? Eu achei assim, foi muito gratificante ouvir isso, né? Vocês mais maduros, eles vêm com empolgação, mas você vê lá dedicando. Eu não vi ninguém reclamando ainda, tá todo mundo ali anestesiado para fazer, entendeu? E eles estão lá agora, estão lá gravando então, lá, assim, gerando as imagens, eles estão lá. Eu acho interessante também, Gide, a questão de você estar inserido debaixo de uma promessa, ela te torna, mesmo você fazendo algo que às vezes você nem vai ser visto, mas você faz parte de um projeto tão grande de Deus. Quando Deus deu a arca, o tabernáculo, para onde a arca descansaria, né? Deus ali separou os levitas, ali as tribos, né, dos levitas, para cada um fazer uma função. Então, quer dizer, o pessoal que cuidava ali da parte mais leve, vamos falar assim, não vivia, não, porque eu carrego mais leve, a minha parte é mais tranquila, ou o pessoal que carregava o peso, a lona, as estacas, né? Os caras não ficavam reclamando, eles se sentiam privilegiados, felizes, porque de estar naquele projeto ali, né? Naquele projeto de Deus, cuidando das coisas, uma das coisas mais importantes ali, que era essa parte aí, que às vezes ninguém nem queria porque fazer. Cada coisinha conta. Isso. O menor que pareça ser, conta. Conta. Eu não tinha tabernáculo sem estaca. Sem estaca. Eu não tinha. Mas não tinha culto sem a luz, sem o azeite, entendeu? Então, assim, cada importante, na cadeia. Na cadeia. Então, a gente, assim, eu, por exemplo, eu me sinto hoje numa posição de privilégio. Por quê? Privilégio 2 vezes, ou 3 vezes, 4, 5 vezes, porque eu ouvi a promessa. Esse é o mais antigo daqui. Estou vivendo, mais antigo não. O que ouviu a promessa. Tô falando assim, mas já estou chegando na idade de mais entendimento, vamos falar assim, para não falar a idade. E aí a gente fica maduro no outro, né, de olhar para esse tempo da promessa que você viu. Isso assim, minhas meninas não existiam quando eu vi essa promessa. Hoje eu já tenho elas que também estão sendo inseridas e ensinadas a respeito dessa promessa e a respeito da responsabilidade que a gente tem. Até mais do que eles, porque
o próprio Deus, ele determinou para os levitas o tempo que eles serviriam. Uhum. Quando atingisse esse tempo, o que eles fariam? Eles eram obrigados a instruir, transferir, treinar a próxima geração que viria. Responsabilidade. Então, a gente está nesse tempo de transferir a responsabilidade e de ver essa geração nova dando fruto. É o que, assim, me deixa assim, feliz em ver os meninos, sabe, se dedicando. A gente já fez muito isso. Agora estão na estrada, Estão né? na estrada. Hoje a gente estava conversando também, né? isso, né? Porque é só na estrada que você vai adquirir bagagem. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Hoje é só na caminhada que você vai adquirir isso. É fazendo. É isso aí. Fazendo. Hoje a gente vai errar, depois acerta, recalcula a rota. É isso aí. Antes da gente vir para cá, tava fazendo esse bate-papo aqui, a gente estava justamente conversando isso, né, Baiano? A respeito esse tempo que chegou agora. Esse tempo e como que a gente vai ter que estar preparado em estar recebendo esses desafios, passando por eles e concluindo a obra lá na frente. A promessa está aí, nós estamos passando por ela e nós precisamos ver lá na frente. Então a gente precisa estar bem focado nisso e não, em momento nenhum, perder esse foco, esse ajuste que Deus tem dado para a gente em poder ver, né, essa sequência de palavras se cumprindo. Eu vi muitas, mas muitas mesmo, relacionado à igreja, relacionado a esse momento aqui, principalmente em relação ao louvor da igreja. Eu cheguei nesse tempo, né? Eu cheguei tem 16 anos e elas existiam e elas eram muito latentes naquele tempo. Naquele tempo. Entendeu? E por algum momento elas ficaram menos, né? O que a gente conversou um pouco ontem. Elas foram muito latentes e eu acho que naquele momento, acho que até você comentou, estava até o Wesley falando, houve um movimento nosso para isso, mas foi descontinuado. Justamente. A promessa hoje em relação ao Ministério de Louvor, principalmente o Projeto Ômega da igreja, ela é uma promessa tão séria e tão grande que você pegou esse tempo aí, você chegou na igreja e estava nesse tempo, onde é que Deus falou que as nações iriam até a igreja ver o que estava acontecendo. Nós chegamos a pegar isso em Israel. Isso, vivemos Israel, a gente isso. viveu isso lá, o povo todo, várias nações, várias línguas ali pegando a gente em volta, cantando as mesmas músicas. Foi marcante, né? Inesquecível, justamente. Né? Então, assim, e Deus apontando para esse tempo, onde é que as nações iriam até a gente. Olha só o tamanho da responsabilidade. Uma coisa é Deus falar, eu vou te levar até as nações. Outra coisa é Deus falar assim, ó, as nações vão até lá vocês, para ver, ou vai até vocês para ver o que eu estou fazendo. Então, assim, eu tenho anotado, eu tenho guardado muitas dessas promessas no coração e de tempo em tempo eu vou lembrando, aí eu fico orando, emocionado, que a gente olha, assusta com aquilo, porque... Bom, você imagina, tem que ser um negócio muito grande, a ponto de as pessoas saírem de lá para poder vir aqui ver. E talvez naquele tempo a gente nem entendesse, né? Assim, eu nem sei se tinha WhatsApp naquele tempo. Já. Eu acho que não. Entendeu? Não tinha, não. Entendeu? Era o SMS. A tecnologia estava começando. Spotify, a gente conversava com o Brasil por Skype. Skype, justamente. Entendeu? Então, assim... eu acho que tem um pouco disso, né? Deus trouxe isso, pesou nas nossas costas, a gente entendeu, parte moveu, parte parou, aí Deus vai dar uma acelerada na gente. E hoje, né? Quando eu falava ali com você um pouquinho, perguntando da rádio, assim, é impressionante como hoje Deus permitiu a ciência criar uma condição de escala, né? Sim. Nós estamos falando que com... um clique de Jeová, o trem pode alcançar milhões, 200 nações. E o interessante, assim, que eu falo sempre com o pessoal, é a força que a música tem, né? É um dos carros-chefes nosso dentro da casa. E a música tem muita força, porque a música ela consegue chegar onde eu não consigo.
Uhum. Ela consegue chegar lá no quarto do depressivo. Na madrugada. Na madrugada, num hospital, num leito lá de alguém. Uhum. A música consegue. Ela é sem limites. E aí você falou do rádio, né, da gente agregar mais essa ferramenta a isso, de forma a distribuir isso para o mundo inteiro. Estratégia, né? Como Deus deu a Paulo e a tantos homens. A ferramenta está aí, por que não usar? E são estratégias assim maravilhosas. Eu fico vendo o que Deus faz. Eu comentando com o pastor Paulo, eu falei com ele, só pastor, comentando com ele lá, pastor, você já reparou que certa igreja aqui, os programas de televisão dela são só de madrugada? É só madrugada e tal, mas eles são donos da grade de programação, por que não é de dia? Aí o pastor Paulo muito sabiamente falou comigo, falou, meu filho, qual que é o horário que você acha que mais pessoas... É justamente de madrugada que você está dormindo, mas quem está com problema... Ele está sem dormir. Ele vai assistir o programa do cara naquele momento e é quando Deus vai falar com ele. Então são estratégias, batalhas, é isso aí. Então ele falou, é nesse momento que... Aí eu falei, rapaz, não é... então é estratégia de Deus. Os caras entenderam a estratégia e estão usando de estratégia para poder alcançar essas pessoas. A estratégia combinada com tecnologia, justamente, com propósito de reino, e justamente. Então, é isso aí. Gente, valeu o papo, isso vai ficar para nossa história aí. Tanta coisa que a gente já conversou. E agora, Bahia, a gente vendo o Omega Music nas missões, para quem tava lá, rodando Maranhão, rodando Nordeste. Entendeu? Inclusive, era uma coisa que às vezes os meninos que estão, né, os integrantes, às vezes me perguntam, e aí, cara, eu pesquei uma conversa tua, e como é que vai ser o Omega Music? Eu digo, cara, isso aqui eu acredito que praticamente 100% missão, cara. Uhum. Onde tem missão, tem louvor, vai estar o Omega Music lá, envolvido nessa missão. E é isso aí. O propósito, né? Então não tem nada assim. Nós estamos debaixo dessa missão. Não tem nada assim, não. É só o Omega Music. Não, cara. Não. O Omega Music é uma ferramenta. É uma ferramenta para servir a uma outra, com outro propósito maior. Então, entendeu? É isso aí. E é isso aí. É eles terem isso latente, né? Porque a gente viu isso, viveu isso. E ainda converso com eles, né? Outros que não estão nesse tempo, não estão nesse momento gravando, mas que a gente sabe que vai chegar o tempo. Sim. E é assim, e aí assim, aqui tocar vale, adorar vale, lá no monte, lá embaixo na missão, lá no meio do Agreste, inclusive essa turma, ou no Times Square Garden. O que importa é que o propósito que está fazendo aquilo. Qual que é o propósito disso tudo que nós temos aí, né? Inclusive eles essa turma que já está lá, tem uns que já está até mais tempo na casa, eles vejam isso, tirem lições disso, se reprogramem e recalculem, realinhem, né? Porque o momento deles também vai chegar. Claro, isso não tem dúvida. E assim, porque a promessa e quanto mais pronto você estiver quando esse momento chegar, melhor. E essa organização... É o Davi que nós falamos. Ele está pronto, está com tudo... Exatamente. Né? Muito... A gente precisava startar. E a questão de organização, o reino de Deus, ele é organizado. Jesus já poderia ter começado com 70 logo. Uhum. Não, ele começou com 12, dos 12... Do 12 tinha 3 que era próximo e que estavam em tudo. Pois entendeu? Tudo. Mas e aí vai ensinando a gente, e chegou um ponto que ele falou, não, agora... vai 70 pra gente ver como é que ficou o negócio. E aí ele enviou 70, mas era 12, 70 e por aí foi. E quando estava todo mundo preparado, numa tacada só, Pedro já... 3 mil peixes, 3 mil almas da primeira pregação. Mas aí, estavam experientes, estavam preparados, já tinham organizado vários eventos né, para reunir, já sabiam como falar para 5, 10, né? Mil pessoas, porque Jesus tinha feito as mesmas coisas. Opa, como é que foi feito? E de imaginar os perrengues, né? Que a Bíblia não menciona. Isso, né? Mas que tiveram. Mas que tiveram. Com certeza. Com certeza. Então... Porque é nisso que faz a experiência. É o que você falou, né? Quando você vai para a estrada, a estrada de modo geral, né? É que você vai perceber você tem aonde que falha, aonde que ajusta, aonde que você corrige. Quão preparado você tem que estar, entendeu? Abdicar de muita coisa. Isso. Vai ter que abdicar. Quanto que você vai abrir mão, quanto que... Né,
abordamos um pouquinho com os meninos e a renúncia, né? Porque, renúncia é justamente. né? E isso faz parte, né? Dos projetos de Deus o tempo inteiro, né? A gente E não é por troca. Não É por troca. Eu vou fazer isso por porque propósito. Deus... Não, é propósito. Entendeu? Você tem amor àquilo, você ama aquilo que você está fazendo. Eu conversava agora há pouco com o Jackson, eu não fiz faculdade, cara. Ele Eu não fiz engenharia. Eu falei com ele, pai, foi a mesma coisa. Hoje, Eu entreguei. a gente entende hoje o propósito. Deus nos preparou um tempo todo dentro da casa dele, fazendo as coisas para ele, sem interesse nenhum de retorno. Abdicamos de muita coisa, sem nem vimos imaginar muita que coisa. um dia Aí Deus... hoje, você está num projeto bem maior, numa estrutura muito maior, vendo um sonho também muito maior. É isso aí. Que assim funcionam as coisas de Deus. Eu costumo falar que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus é bom. E quando a gente entende tudo isso, a gente percebe assim, com toda a clareza que não é sobre nós, é sobre o que ele tem para fazer através de nós. Sim, né? justamente. Entendendo assim, tá disposto? Tô. Ser dedicado? Sou. Tá renunciando? Tô. Então é o seguinte, vem cá, menino, eu vou fazer com você aqui, ó, entendeu? E faz, entendeu? Ontem eu falava com as meninas ali no papo. Gente, é tudo tão... As coisas de Deus na minha vida, no ministério, na vida dos nossos líderes, a gente vê, foi tudo tão de Deus, que é incontestável, entendeu? Aí Deus deixa claro, né? Olha, não é da sua força não, né? Pegar o próprio Davi, raquíticozinho lá, entendeu? Ele era bom de música, mas Deus queria ele em algum momento orientando para fazer, para guerrear, para ser general. Ser valente, né? Então assim, e isso a gente percebe. Então assim, se for de Deus, nós estivermos alinhados com ele, alinhar no propósito, submeter a tudo isso, dedicar, investir tempo, a renunciar para fazer, porque renúncia também que não dói, não é renúncia. Ele vai fazer. E nós vamos ver isso que nós conversamos daqui a alguns anos, e não vamos falar assim, fez sentido, valeu a pena, valeu a pena e tem uma nova geração aí. Fica aqui um registro, então, nosso papo 2025, nós estamos em junho de 2025, para que fique na história do que nós conversamos, sobre o que nós três já percebemos e já ouvimos há mais de 15, 20 anos sobre o nosso ministério. E nós estamos aqui agora para que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Omega Music, declarando a glória de Deus até que Ele venha. Amém.